Olá pessoal, hoje eu vim mostrar para vocês essa Bíblia aqui, é Bíblia Sagrada com notas para jovens, ela é da SBB, eu vou mostrar assim para vocês, essa aqui é a lateral dela, da editora SBB, ela usa o texto NTLH, ó, as costas dela como é, esse livro pode mudar o seu mundo, tá vendo? Ela não é uma Bíblia nova para mim, tenho ela já há um tempo. Tá vendo? Como é que é a traseira dela todinha. Eu dei uma olhada na internet nos sites que vendem dessa Bíblia e não tô encontrando mais dessa versão de capa. Mas tem outra versão, eu vou botar aí pra vocês na tela como é que é a outra versão de capa. Aí, se vocês quiserem, tá adquirindo dessa Bíblia aqui, só que vai vir outra capa. Mas o meu objetivo aqui não é tanto mostrar a Bíblia em si, mas sim o texto que ela usa, o NTLH. Olha, essa Bíblia aqui vem até com fitilho, só que aqui tem no mercado hoje em dia, vem com fitilho vermelho, tá bom? Aí eu vou mostrar pra vocês, esse daqui é a contracapa dela, esses adesivos foi meu filho que colou, que essa Bíblia aqui eu tinha comprado pro meu filho, só que ele já cresceu um pouco, aí ele não utiliza mais, aí eu peguei ela pra mim, pra eu fazer consultas nela de vez em quando. Ela tem um tamanho bom, ó, deixa eu medir pra vocês. Ela tem 17, tá vendo? Ela é uma Bíblia pequena. E assim, ó, vai dar 12. Tá vendo? Então ela é uma Bíblia pequena, uma Bíblia portátil. Fica fácil de carregar. Ó, aqui a ficha catalográfica dela. Ela ainda é vendida, ela ainda é comercializada, essa Bíblia. O índice do Antigo e do Novo Testamento. E essa Bíblia aqui ela é interessante porque ela traz algumas auxílios para estudo do jovem. O prefácio da Nova Tradução da Língua de Hoje. Ó, para uma palavra do editor, ele traz esse pequeno artigo aqui. E ele traz uma coisa muito interessante, que é um transformador do mundo. Ele traz isso daqui. Aqui, ó, tá vendo isso daqui? Isso daqui vai acompanhar todo o texto bíblico. Todas as folhas da Bíblia. Esses manchadinhos de azul aqui. Achei isso bem bonito. E aqui ele dá aqui, ó, os 10 desafios de um transformador do mundo. Ele dá esses desafios e ele bota assim, as 10 características de um transformador do mundo. Bem interessante. Ó, vou ler aqui com vocês rapidinho. Paixão por Deus, equilíbrio, força, integridade, autocontrole, um coração puro, humildade, trabalho duro, visão, persistência. E os 10 desafios é comprometer-se a manter vivo seu relacionamento com Jesus, separando todo dia um tempo para falar com Ele. Aí assim vai. Ó, comprometer sua mente com Deus. É bem interessante. Desafia o jovem a se conectar cada vez mais com o Evangelho, né? Com as Escrituras e viver isso na prática. Ó, estudando as Escrituras Sagradas. Aí traz pequenos auxílios para o jovem e até para o novo convertido. Aí tem uma breve introdução. A letra é pequena, mas ela é boa de se ler, então não fica difícil. Ó, deixa eu... Olha só que interessante isso daqui, visão geral da Bíblia. Tá vendo? Tem algumas coloridas, algumas que já foram lidas. São todos os livros da Bíblia, só que separadinhos, né? E aqui, ó, conteúdo da Bíblia. Aí tem o Antigo Testamento, o Pentateuco, são breves introduções ao Antigo Testamento, o Pentateuco, cada livro da Bíblia, mas tem aqui, ó, aos livros históricos, livros de sabedoria e poesia, livros proféticos, Novo Testamento, Evangelhos e Atos, as cartas de Paulo, as cartas gerais e Apocalipse. Aí traz breves introduções que auxiliam na hora que você vai ler o texto bíblico. E ele te dá mais um auxílio aqui, ó. Diferentes estilos literários da Bíblia, na Bíblia.
Aí tem as leis, poesia histórica, salmos e cânticos, sabedoria e provérbios, evangelhos, cartas, oração, parábolas, profecia. Ó, tá vendo? Genealogias, lista de família. Isso aqui é bem legal. Muita gente não tem noção disso. Tem gente que já lê a Bíblia há tempo, mas não tem esse panorama da Bíblia. E é uma palavra bem introdutória, mas já auxilia. 3 abordagens para a leitura da Bíblia. Aí já é uma dicas que ele vai dar, né, de como você deve ler a Bíblia. Tirando o máximo da leitura bíblica. Como encontrar uma referência, já traz auxílios, como se fosse uma pessoa que nunca pesquisou sobre isso. Leitura cronológica da Bíblia. Aí aqui ela traz como seria o texto em ordem cronológica, como as coisas aconteceram no seu tempo. E tem aqui um guia para os principais acontecimentos, personagens e temas da Bíblia. Aí aqui traz sobre Jesus, principalmente sobre Jesus, mas traz algumas coisas também referentes ao Antigo Testamento. E tem outros personagens, ó. Adão, Agar, Ana, Daniel, Maria Madalena, Miriam. Se você precisar encontrar esse personagem específico, você vai aqui, você vai saber onde ele se encontra. E tanto personagens femininos quanto masculinos também, não só foca em um ou em outro. Isso é bem legal. Ó, temas principais da Bíblia: bênção, cura, hospitalidade, louvor, oferta, oração, o que Deus exige. Isso aqui é bem interessante. Perdão. Tá vendo? Perdão e salvação por meio de Jesus Cristo. Aqui fala, né? Porque no Velho Testamento o perdão vinha por meio de sacrifício, né? Mas Jesus, ele foi o sacrifício perfeito e ele é o nosso sacrifício, né? Ele já fez o sacrifício. E o nosso perdão agora é alcançado por meio de Cristo Jesus. Aqui traz textos que dão embasamento sobre isso. Um ano com a Bíblia. Aqui ajuda a pessoa a ler a Bíblia em um ano. Inclusive, eu coloquei vídeo no canal referente a isso, sobre como ler a Bíblia em um ano. E aqui tem 366 dias, essa Bíblia que traz. Aí cada dia você lê alguma coisa. Aí aqui você vai marcando o que você já leu, né? Até você finalizar o tempo de um ano, só que você começa no dia que você quiser, no caso, né? Não precisa começar em janeiro, você começa no dia que você quiser. E aqui vai a 366 dias. O dia 366. E aqui é como encontrar ajuda na Bíblia. Essa listagem aqui a gente encontra em várias Bíblias, mas isso aqui também é legal de se ter. Ó, leitura para dias especiais da Bíblia. O que a Bíblia diz sobre o perdão de Deus? Aqui, ó, fala sobre o perdão de Deus na própria Bíblia. Aí começa aqui, Antigo Testamento. Esse papelzinho que eu coloquei, porque fica mais fácil para eu localizar. Ó, inclusive, olha só como é que ela é, tá vendo? A versão atual que tem no mercado não vem com a coloração em azul, tá vendo? Vem com a coloração em vermelho. Eu vou estar colocando a imagem aí, como é que está hoje em dia. Se vocês, né? Tem gente que prefere, eu gosto mais do azul, mas o vermelho também não fica feio. E aqui, ó, em cinza é no Novo Testamento. Só que na outra versão que tem atualmente também tá em cinza. O cinza eles mantiveram, só trocaram do azul, colocaram vermelho. Aí aqui é o Antigo Testamento e é assim, ó, Gênesis, né, o livro. Tem uma breve introdução do livro de Gênesis. E tem um esquema de conteúdo. Eles organizaram um esquema de conteúdo muito breve, mas com os temas principais que você vai encontrar no livro de Gênesis. Aí cada título, tá vendo? Tá em azul. Aí eu creio que na outra esteja em vermelho. E o capítulo tá em azul também, bem grande. E os versículos estão em negrito. Deixa eu aproximar para vocês verem melhor. Os versículos estão em negrito. Tá vendo? Aí fica fácil de localização. E tem notinhas aqui, ó, que fazem referências bíblicas. E às vezes essas notinhas trazem alguma informação a mais. Aí quando tiver eu mostro para vocês.
Ó, tá vendo como é que é bem bonito? Fica assim, ó. Essa partinha azul. Na versão mais atual agora, esse negocinho azul, no caso tá em vermelho, né? Fica bem no finalzinho da página aqui. Inclusive dá até pra ver aqui, ó, a coloração de vermelho. Esse daqui ficou assim pra dentro, eu achei melhor assim. Mas é isso aí. Ó, tá vendo aqui? Tem um versículo destacado, que é Gênesis 1. No começo, Deus criou os céus e a terra. Que tá bem aqui. E ela traz estudos, ó. Ele é o Criador. Gênesis 1 traz um pequeno artigo falando sobre isso. E traz, olhe e comprove, da onde ele tirou esse estudo, as referências que dá embasamento para o seu estudo. Mas vamos aqui, ó. Tá vendo aqui? A referência aqui, ó, ela traz informações de notas, como se fossem informações da tradução. Ó, por exemplo, a palavra Adão em hebraico quer dizer ser humano, homem ou humanidade. Mulher, homem em hebraico, a palavra homem é is e a palavra mulher é isha. Mas eu não sei se eu falei certinho, né? Se eu pronunciei certinho, mas está escrito aqui assim. E tem as referências de versículos de outros livros da Bíblia, né? Que você pode ir lá e estudar. Mas é bem legal. Ó, traz aqui, ó, fatos e atos, que eles chamam assim, né? Fatos e atos. No caso, eles trazem um pequeno... falando sobre o personagem Abel, eu esqueci o nome disso agora. Um perfil, isso. Traz o perfil do personagem Abel. E você encontra o personagem Abel em Gênesis 4. Fala um pouco sobre o personagem Abel. E a Bíblia vai embora, né? Mas aí, deixa eu ler aqui com vocês rapidamente. Falando agora sobre a tradução NTLH. Por que eu achei ela interessante, mas ao mesmo tempo você tem que ler ela com atenção. Muitas pessoas encaram ela como uma paráfrase, como a Nova Bíblia Viva, que eu inclusive já mostrei para vocês. E tem outras versões que são encaradas como paráfrase também, mesmo não sendo. Por exemplo, a NTLH, ela não é uma paráfrase, só que ela em determinados textos ela traz uma explicação um pouco melhor, mas ela não chega a ser uma paráfrase. Mas também tem a Bíblia A Mensagem, ela é já bem considerada uma paráfrase. Mas aí, essa daqui, ela é uma tradução muito respeitada, mas ela também é considerada paráfrase por muitos estudiosos da Bíblia. Aí eu vou ler aqui com vocês em Gênesis 4. Ó, aqui tá vendo? Aqui tá o número da página. E aqui tá assim, ó, Gênesis 4. Aí no caso aqui tá Gênesis 4 e 6. Tá vendo como é que... Pra você fazer a pesquisa, tá bem no meio. Aí talvez atrapalhe um pouquinho, mas enfim. Vou ler aqui com vocês Gênesis 4, o versículo 15 e depois eu vou ler o versículo 24. Olha só como é que tá aqui nesse texto aqui. Quando Caim mata Abel e ele é punido por isso, aí Caim ele sente que a punição que Deus traz sobre ele é muito pesada. E ele fala assim, qualquer um que me encontrar vai me matar. Aí Deus fala aqui no versículo 15. Mas o Senhor respondeu, isso não vai acontecer, pois se alguém matar você, serão mortas 7 pessoas da família dele, como vingança. Aí eu achei bem interessante a forma com que eles colocaram esse versículo, como se eles entenderam que Jesus estava falando de forma literal, aliás, Deus estava falando de forma literal, e eles escreveram assim, a intenção das palavras de Deus quando ele disse isso. Aí eles escreveram, eles trouxeram a intenção da palavra, levando essa palavra para o sentido literal. E aqui no versículo 24, fala referente a isso, ó. Quando um dos descendentes de Caim, que se chama Lameque, ele procede do mesmo modo que Caim, ele mata uma pessoa, no caso ele mata 2 pessoas, e ele se vangloria disso. Ele entende errado o porquê que Deus, no caso ele estava protegendo Caim, ele entendeu errado o porquê que Deus estava protegendo Caim naquele episódio. No caso, Deus estava tentando
evitar vários homicídios seguidos do outro, porque alguém poderia vingar Abel e matar Caim, e depois vir outra pessoa matar quem matou Caim, e isso nunca ter fim. Então Deus protegeu Caim, e porque Deus ele é infinito em misericórdia. Deus ele não estava ali dizendo que Caim estava certo, ou absolvendo Caim de seu erro. Ele é infinito em misericórdia, e ele deixou claro que Deus ele não é Deus de... Ele não vai atrás da vingança, ele vai atrás da justiça. E no momento certo ele traz a justiça sobre o que Caim fez com Abel. Inclusive ele já estava aqui amaldiçoando Caim, né? Então, ele não deixou nas mãos do homem fazer justiça. Deus que trará justiça. Só que aí Lameque ele entendeu tudo errado e ele pega, mata 2 homens, porque esses homens em algum momento ofenderam ele, aborreceram ele. Isso não é motivo, mas não existe motivo para você tirar uma vida humana, né? Aí ele pega e fala assim, ó. Ele faz um cântico referente ao que ele fez. E no versículo 24 ele fala assim: se são mortas 7 pessoas para pagar pela morte de Caim, então, se alguém me matar, serão mortas 77 pessoas da família do assassino. Aí ele quis dizer que o que ele fez foi muito melhor do que o que Caim fez. Se Caim foi protegido por matar uma pessoa, eu serei muito mais protegido por ter matado 2, porque eu tenho razão. E ele debochou de Deus aqui, né? Só que aí, a minha questão aqui é a tradução, a forma como que eles traduziram o texto. Eles escolheram traduzir entendendo o texto no sentido literal. Como se... Mas aí eles se apoiaram no versículo 15 para falar isso. Porque se o versículo 15 fala isso, então o 24 também fala. Entendeu? Aí no caso a gente só pode desfalar o versículo 24 se o versículo 15 não está dizendo isso. Só que aí eu dei uma pesquisada para saber se a intenção do texto era realmente essa. Eu fiquei na dúvida, porque alguns estudiosos dizem que esse texto fala sim isso, só que a intenção de Deus não era matar 7 pessoas, era impedir que acontecesse outro assassinato e o homem não fizesse justiça com suas próprias mãos. Mas já há textos que dizem que isso não pode ser encarado de forma literal. Isso tem um outro significado, mas a intenção é sim de impedir que ocorressem outros crimes, outros assassinatos, e que a justiça está nas mãos de Deus, que ninguém pode tocar naquele que é separado de Deus, porque todos nós somos de Deus, todos nós somos criaturas de Deus, né? Tanto aqueles que se convertem e aqueles que não. Todos nós somos pertencentes a Deus. Inclusive, quando acaba o dilúvio, né? Deus fala isso, né? Que nós não podemos tirar a vida de ninguém, porque todo ser humano pertence a Deus. Não há uma pessoa que não pertença a Deus. E quando alguém tira a vida de uma pessoa, ela vai ter que pagar por isso. Só que ela vai pagar isso diante de Deus, né? Aí, inclusive, isso é citado na Bíblia. Deus fala isso, né? Aí eu não sei se eu vou achar agora, porque eu não tenho costume muito de ler nessa Bíblia. Aqui, ó. O ser humano foi criado parecido com Deus, e por isso quem matar uma pessoa será morto por outra. Tá vendo? Aí como se ele quisesse dizer que aqui, eu tô lendo nessa versão, né? É a NTLH, querendo dizer que Deus ele não vai deixar isso impune, porque o ser humano foi criado à imagem de Deus. Então ninguém deve tocar naquilo que é de Deus. O ser humano é de Deus. Ninguém tem esse direito. Trouxe na versão NVI também para vocês verem como ficou esse texto numa versão um pouco mais formal. Gênesis capítulo 9, versículo 6. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Tá vendo? Essa daqui é a versão NVI, só para comparar com a NTLH que eu estou mostrando para vocês aí. Agora eu vou voltar para o vídeo. Mas então, falei um pouco sobre a tradução e eu vou dar continuidade. Ó, tá vendo como é que é a Bíblia?
ela é exposta assim. Ó, fala sobre promessas de Deus também, ó, promessa. Ele prometeu tirar o seu povo do Egito. Fala sobre a promessa de Deus. Que problema há se eu quiser experimentar um pouquinho de feitiçaria? Olha só, fala sobre assuntos interessantes aqui. Aí traz assim, sabe, essas abordagens para o jovem, até mesmo para o novo convertido. Ou pessoas também que não tenham muito acesso a o bom entendimento do português, porque há traduções que trazem um português muito correto. E há pessoas que não tiveram acesso a toda essa educação. E às vezes lê o texto e não entende a intenção daquelas palavras, porque não entende a conjugação dos verbos corretamente e tudo mais. E essa versão aqui, ela traz de forma mais simplificada possível dentro do texto bíblico, para que a pessoa não fique dependendo de alguém que a explique o texto bíblico sempre. Ela por si mesma ela consiga entender o texto. Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, como é distribuído, ó. Ó, Pentateuco, tá vendo? Aí quando acaba o Pentateuco, vem os históricos. Ó, os históricos. Todos os livros históricos, né? Aí se você tiver alguma dúvida se o livro que você está lendo é histórico ou não, aí você vai ver aqui na lateral. Isso aqui eu acho bem legal. Você não precisa ficar indo lá na frente toda hora. Ó, os livros poéticos. Deixa eu voltar um cadinho aqui. E tem introdução em todos os livros da Bíblia. Ó, acabou aqui Esther, aí entrou em Jó, tem uma introdução no livro de Jó. Tá vendo? Poéticos, vai até acabar, e depois entra proféticos. Ó, o fato de ter esses títulos aqui em azul fica bem fácil de ver o que está escrito. E ao mesmo tempo, ó, o versículo em negrito fica bem interessante. A diagramação dessa Bíblia é muito boa. Aí vai aqui até o final do Antigo Testamento. Acaba aqui, aí começa o Novo Testamento. Mais uma vez, isso daqui foi o que eu coloquei, não veio com esse papelzinho. E aqui começa o Evangelho de Mateus. Aí, como eu falei, aqui tá em cinza, ó. Evangelhos. Tá vendo? Evangelhos. Aí vai até... Deixa eu ver se pega Atos. Não pega Atos. Atos entra nas cartas. Tá vendo? Eles colocaram Atos aqui junto das cartas. Eu creio que eu entendi o porquê. Porque o Novo Testamento... tecnicamente, começa a partir do livro de Atos, né? Começa aqui a partir do livro de Atos e vai até finalizar. Porque Jesus, ele veio trazendo uma nova aliança, mas ele ainda vivia no tempo da lei. Jesus, ele veio para cumprir a lei, para para cumprir a lei de fato, e ele viveu debaixo do tempo da lei, né? Ele veio trazendo já transformação em seu tempo, mas ele viveu no tempo da lei. E já a partir de Atos que começa o tempo que nós vivemos hoje, né? O tempo da graça. Então, Atos entrou nas cartas, eu creio que seja por isso, né? E tem uma parte aqui interessante, deixa eu mostrar para vocês. Tem uns títulos aqui, ó. Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Ó. Primeira viagem missionária de Paulo. Aí mostra da onde que começa. Em Atos 13, do 1 a Atos 14, 28. Aí você vai saber que tudo aqui é referente à primeira viagem de Paulo. Aí começa a segunda viagem de Paulo, missionária. Ó, fala sobre a personagem Lídia. E depois tem a terceira viagem missionária de Paulo. Mostra exatamente onde é a terceira viagem missionária de Paulo aqui. E até onde finaliza, no caso, tá escrito bem aqui. Vai até Atos 21, 16. Aí é bem legal isso. Ajuda também mais um auxílio.
Aí vai indo, ó, a Bíblia é repleta de conteúdo até finalizar a Bíblia. Mas no final tem algumas coisinhas a mais, eu vou mostrar pra vocês. Ó, acaba aqui. Apocalipse, tá vendo? E tem aqui, ó, auxílios. Tem alguns auxílios aqui. Tem vocabulário, algumas palavras que são encontradas no texto bíblico, que elas são marcadas com asterisco. Eu esqueci de mostrar isso para vocês. Aqui, achei uma. Tem um asteriscozinho em cima dessa palavra, aí você vai encontrar essa palavra aqui no vocabulário, que aí tem uma explicação um pouquinho maior. Ó, tá vendo aqui? Tem um asteriscozinho. Aí, essa palavra vai estar aqui nesse vocabulário que eles colocaram. Ó, bem interessante. Não são muitas palavras, mas já dá uma ajuda para quem está iniciando, para quem não entendeu exatamente o significado daquela palavra. Tem alguns mapas, é em preto e branco, mas dá para ver direitinho. E acabou a Bíblia aqui. Esse daqui foi meu filho que colocou. Ó, tá vendo? A contracapa é branco, isso daqui foi coisas... E finaliza a Bíblia aqui. É uma Bíblia boa, uma Bíblia para auxilia no início da caminhada cristã e para o jovem, para que ele está começando a estudar, mas não... Se você pegar uma Bíblia de estudo, sabe, com textos mais complexos, talvez ele não venha entender. E a própria linguagem já ajuda o jovem a entender o que Deus estava trazendo, a mensagem que Deus estava trazendo para o seu povo, que somos nós, né? E é bem legal. E fora toda a diagramação dessa Bíblia, é muito bonita, muito de fácil entendimento, muito visualmente agradável e ao mesmo tempo ela é muito intuitiva, tá vendo? Tem o capítulos, subtítulos. Aí ela, apesar dela ser texto corrido, os versículos estão em negrito, então ajuda na localização. Então ajuda, auxilia bastante. Mas é isso, gente. Eu queria mostrar essa Bíblia aqui para vocês e mostrar a importância de se ler em várias versões bíblicas, não ficar só preso a uma versão, porque o importante é a palavra de Deus e essa Bíblia aqui, ela é a palavra de Deus também. É claro que algumas questões a gente deve dar uma pesquisada, como eu fiz, eu pesquisei. Não tive total esclarecimento sobre o versículo. Se algum de vocês souberem, por favor, me ajudem a ter o esclarecimento total, né? Mas eu achei bem interessante. Ela quis, assim, na sua intenção, ela quis esclarecer o que o versículo estava falando. Ela não quis deixar sombra de dúvida. E isso qual foi a intenção de trazer desse modo, isso que eu entendi. Ela não quis deixar dúvida. Tipo assim, foi isso que o texto estava falando. Ela não deixou assim, não deixou em aberto para haver dúvida. Aí ela veio, trouxe exatamente o que estava ali, entendeu? Mas entendendo que o texto, que Deus estava falando aquilo de forma literal. Isso que eu entendi. Se estava correto, ela foi super assertiva. Porque essa Bíblia aqui, ela vem trazendo a intenção do texto, ela não vem trazendo palavra por palavra. Mas se caso isso aqui não foi de forma literal, foi dito de forma literal, aí talvez não tenha sido a melhor escolha de palavras. Mas, como eu não tenho certeza, então eu não posso opinar. Mas é isso, gente. Essa Bíblia aqui, ela é muito útil e ela é bom você ler em outras versões para você ter um bom entendimento de modo geral do texto. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, comparando com essa Bíblia aqui, ó, para vocês verem o tamanho. Olha só. Tá vendo? Ela é bem pequenininha mesmo. Ó, vou virar aqui, ó, para vocês verem. Ó, tá vendo? Essa daqui ela é bem pequenininha mesmo. Então fica fácil até para o jovem carregar, ó, na mochila. Ou ele levar para a igreja, né? Segurar assim com a mão, ó. Aí tá lá no culto, abre a Bíblia. E dá até para ler. Né? É claro que não é bom ler essa versão lá na frente, mas se caso for um culto de jovem, for um culto de adolescente ou for uma aula na escola bíblica dominical e o professor for uma pessoa instruída, ele vai saber direcionar bem o que o jovem estiver lendo. É isso, gente. Fica com Deus. Até a próxima. E deixa o like aí, se você gostou do vídeo.
E eu vou trazer mais conteúdos, curiosidades sobre o Evangelho, sobre o mundo das Bíblias, mas no sentido de esclarecimento, não no sentido de comercialização de venda de Bíblias. Tá bom, gente? É isso. Fiquem com Deus e até uma próxima.